O pessoal está me perguntando muito, né? Renato, o que aconteceu aí com essas pesquisas eleitorais? Isso é fraude, né? Outra pergunta também, por que vocês não estão fazendo pesquisas eleitorais, né? Então eu anotei alguns pontos aqui importantes, gente. Resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho. Talvez esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vou pegar aqui os principais pontos que o pessoal tem me perguntado. Então eu queria bater esse papo com vocês. A gente viu aí que as pesquisas estão variando aí, né? Tem umas notas aqui minhas, tá? Então eu tô colando de 7 a 18 pontos percentuais aqui, né? Que a gente vê que teve essas variações, né? São variações grandes. Se você fala que a pesquisa tem uma margem de erro de 2%, ela teve 7 a 18%, tem alguma coisa errada aí, né? E principalmente, o pessoal fez uma pesquisa entrega no sábado, será que todo mundo acordou no domingo de cabeça diferente, quis votar diferente de um dia para o outro, né? Eu não acho que essa é a verdade, né? No final também eu vou falar para vocês aí por que a gente não está fazendo pesquisas eleitorais, tá? Mas primeiro ponto, gente, sobre fraude de pesquisas, né? As pessoas estão perguntando, qual que é verdadeira, qual que não é. Como a gente trabalha em pesquisa, né? Já tem mais de 20 anos aí que eu trabalho em pesquisa, a gente sabe de algumas coisas aí, alguns boatos, essas coisas, mas não vou fazer aqui levantamento de boato, né? A gente tem que falar do que a gente sabe realmente, né? Primeiro ponto, né? Esse é um assunto muito polêmico, eu não tenho como provar que ninguém roubou, também não tenho como provar que ninguém não roubou aí nas pesquisas, né? Que não fraudou o resultado de forma deliberada, né? Então, não posso dizer que isso não existe, tá? Mas não posso dizer que existe também, né? Mas vamos pensar o seguinte, gente. A gente tem aí, acho que 9 institutos principais, né, que tiveram pesquisas publicadas. Vou colocar um exemplo que aglomera todas as variações, essas coisas, né? Importante dizer que esse vídeo não tem nada a ver com política aqui no sentido de um candidato ou outro, tá, gente? É só falando de pesquisas eleitorais mesmo, com conteúdo educativo aqui, tá? O intuito é a gente esclarecer alguns pontos aqui, né? E muito do que eu vou falar aqui é minha opinião, baseado na minha experiência também, tá? Então, primeiro ponto, gente. Será que todos os institutos tentaram fraudar a pesquisa, né? Todos erraram? Todos fraudaram? Vamos levar em consideração que não, tá? Vamos analisar um pouco mais metodologia. Vamos pensar que eles tentaram acertar, ou pelo menos grande parte deles aí tentou acertar, né? Primeiro ponto, gente, a gente não trabalha com a metodologia que os institutos trabalham. A gente trabalha com uma metodologia muito diferente, tá? Ela é diferente dessas tradicionais, né? Tem muita gente puritana em pesquisa que gosta de falar dessas formas mais antigas de fazer, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso em relação às digitais para vocês entenderem, né? O que é uma pesquisa tradicional? É a por operador humano no telefone ou aquela que o humano, né, a pessoa fica aí presencial, né? Como é que funciona a presencial? Presencial tem ponto de fluxo, que a pessoa fica em certos pontos da cidade. Isso é uma coisa que só existe no Brasil, nunca ouvi falar em outro lugar do mundo alguém que faça isso. Mas tem uns institutos aí que falam que dominaram isso, tá? E tem a pesquisa por telefone com o humano fica ligando, aquela coisa toda. Então tem gente que defende que a presencial é a mais confiável, né? Que o telefone não tem como você representar a população, fingindo que você vai pegar uma população, uma quantidade de gente que não tem telefone. Isso já é dito há muitos anos, né? Só que a gente tem que levar em consideração outras coisas aqui, né? Tem 242 milhões de smartphones no Brasil, né? Tem mais smartphone do que gente, né? A gente tem 214 milhões de pessoas, eles têm 242 milhões de smartphones. Se a gente for falar em pesquisa digital, que eu vou falar um pouquinho depois, mas a gente pega aqui, ó, tablets e notebooks. Se você somar isso com smartphones, dá 352 milhões. Ou seja, tem mais aparelho mesmo do que brasileiro, 1,6 aparelhos para o brasileiro, quase 2 aparelhos aí para o brasileiro, né? Todo mundo está conectado. Todo mundo? Talvez tenha uma parcela da população que não esteja conectada, né? Mas por outro lado também, pensa no alcance da pesquisa presencial, né? Quantas pessoas estão em home office que nunca vão ver alguém de ponto de fluxo, né? Ou em carros particulares, né? Também, a pessoa não vai andar em transporte público, não vai estar lá no ponto de ônibus pegar uma pesquisa de ponto de fluxo, né? Ou então quantas pessoas moram em condomínios fechados, por exemplo, em São Paulo, é comum, né? Outras cidades aí, condomínios tanto de casas ou de prédios gigantes aí, né? Eu moro num condomínio aqui, tem 400 pessoas aqui no condomínio. Como é que vai entrar alguém aqui para entrevistar? Não entra de jeito nenhum, né? Então esse é outra forma também que é meio complicado. Imagina como é que foi a campanha de prefeito em 2020, né, durante as pesquisas, né, para prefeito em 2020, durante a pandemia do Covid. Aí não tinha nem gente na rua, né, para poder entrevistar, né? Então aí depois a gente conta um pouquinho sobre isso. Então, tirando assim as conclusões sobre esse alcance dessa metodologia, né, fora de você pensar do custo de logística, de você ficar espalhando um tanto de gente no Brasil para entrevistar, o tempo também, né, tem essa capilaridade de chegar em várias cidades. Quanto tempo, qual velocidade que você consegue, além desse custo, né? O Brasil são 5.570 municípios, né? Será que quantos deles foram alcançados realmente para poder representar essa amostra, né? Que eles estão dizendo. Só em Minas Gerais e São Paulo, que são os dois que tiveram mais erros, em Minas Gerais tem 850 e tantos municípios aí, mais de 850.
São Paulo tem 645, né? Foram onde tiveram as maiores distorções, né? Se você for ver lá no Nordeste, outros lugares, a maioria, né, tem um quadrinho que o pessoal coloca aí que está tudo vermelho ou tudo azul, você vê que a maioria vota em um, no Sul a maioria vota em outro, e onde você tem mais necessidade de capilaridade das cidades foi onde teve a maior divergência, né? Mas falando um pouquinho antes disso, assim, o primeiro telefone com operador humano, né, ele pode ser até um pouco mais barato que o presencial, tem um pouco mais de capilaridade, mas ainda é caro você botar gente para poder ficar fazendo pesquisa, né? E tem um fator de erro humano. Tudo que você faz processo humano tem erro humano, né? Então a entrevista presencial e por telefone com humanos, ela é cara, as duas são, tem alcance baixo e são demoradas, tá? Então não dá para fazer muita entrevista no tempo que é necessário dar o resultado. Senão acaba a campanha e não conseguiu terminar lá a quantidade de entrevistas. Esse erro humano, gente, ele é considerado como erro não amostral, tá? Vou explicar um pouquinho disso, né? Então, além da amostra ter esse erro amostral, né, de 2%, a pesquisa com humano ela tem um erro não amostral também, né, que é o erro de condução do questionário, né, fazendo pergunta de forma errada. Se eu pular uma opção, pular uma pergunta, esse questionário já não vale, né? Tem uma estatística aí que diz que entre 20% e 25% dessas pesquisas são perdidas, tá? Aí tem os institutos que têm controle de qualidade, né, descarta, etc., mas não sei se consegue pegar tudo, né? A conotação da pergunta, a forma de perguntar, a agressividade ou simpatia do entrevistador, né? A gente vê uns vídeos na internet aí, pessoal falando às vezes de entrevistador militante, né? Que fica lá, tipo, forçando a pessoa, não sei quem eu vou votar, então vota no tal, bota aqui e tal. Então tem isso aí também. Já trabalhei de supervisor de campo aí, né? Na época de universidade, já vi um pouquinho disso também, tá? Não sei se pega tudo totalmente. Então, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Isso causa uma coisa que chama viés, né? Viés e influencia. O que é o viés? Né? Ele influencia o resultado de forma que não é a opinião verdadeira ali da pessoa, né? E tem uma questão que é muito importante, que é as pessoas evitam constrangimento e conflito social, né? Você está num restaurante, chegou uma comida ruim, por mais que você tenha medo lá do garçom, não tenha medo do garçom cuspir na sua comida, ele pergunta se a comida tá boa, você fala que tá tudo bem e não volta mais lá. Por quê? Porque você não quer conflito ali naquele momento, né? Isso acontece também na entrevista com humanos, gente. Assim, esse cenário de polarização muito grande, né? A gente fez uma pesquisa recente onde metade dos brasileiros falam que não sentem a vontade para falar de política com amigos ou familiares. Imagina falar com um desconhecido que está vindo te entrevistar, né? Então tem essa questão também. Tem essa vontade, às vezes, da pessoa, a gente quer, às vezes, dar a resposta certa, ou aqui um entrevistador quer ouvir, né? Então a gente tem essa tendência a querer agradar. Não é todo mundo, obviamente, mas isso, numa massa toda, acaba tendo um problema muito grande. Para dar um exemplo disso para vocês, gente, tem um livro muito interessante, chama Everybody Lies, né? Que é Todo Mundo Mente, que é de um cientista de dados do Google, né? Eu não lembro exatamente os números aqui, foi um livro que eu já li há mais tempo, mas ele fala o seguinte: fizeram uma pesquisa com humanos perguntando, e perguntar para mulheres casadas, né, heterossexuais, né, se acreditam que o marido é gay. E pouquíssimas mulheres disseram que acreditam que o marido é gay. Mas lá na hora de pesquisar no Google, o top pergunta lá no Google é como identificar se o marido é gay, né? Então, ou seja, as pessoas mentem para outras pessoas, mas elas não mentem, são mais sinceras com os robôs, como o Google, né? Ou com chatbots de texto, ou chatbots de voz, e por aí vai, que eu vou falar um pouquinho, né? E no resto do mundo, gente, como é que essa pesquisa é feita? Por que isso aconteceu no Brasil? Está tendo repercussões internacionais, tinha mais gente fora do Brasil acreditando nessas pesquisas do que o próprio Brasil aqui, de certa forma, né? E aí o pessoal ficou chocado, né? Mas por que as pesquisas fora não são tão assim? Existe esse tipo de coisa no fora? Existe. A gente viu aí Trump versus Hillary, algumas coisas aí nesse sentido. E teve algumas pesquisas até com humanos que perderam também para algumas digitais também, tá? Então tem essa questão, né? Então, a maior parte do mundo, os Estados Unidos já faz isso há mais de 20 anos, desde o ano 2000. Eu vou colocar um link aqui de um case muito interessante para vocês também. Quem quiser ler mais, vou colocar aqui no YouTube, né? E já faz com chatbots de voz e robôs automatizados há muito mais tempo, né? Assim, e os robôs que ligam para as pessoas para conversar não lembra desse robô de cobrança não, tá, gente? Robô de cobrança, ele é para ser chato, para fazer o cara pagar a conta, né? Claro que acerta pessoas aí que às vezes não estão devendo, né? Isso é um erro, obviamente, mas ele é chato para encher o saco. Esse robô não, esse robô é um robô que ele é muito mais simpático, ele quer te convencer, ele já é gravado de certa forma, ele não vai errar o questionário, ele sempre vai perguntar da mesma forma, com a mesma conotação. Então ele elimina o erro não amostral, né? E também tem a metodologia do chatbot de texto, tá? Quem quiser conhecer, vou colocar o link aqui. A gente tem o rewards.as.app,
que você ganha dinheiro lá para responder a pesquisa, né, doando seu tempo, e ainda doa dinheiro, tá? Uma parte do dinheiro vai para o combate ao câncer, né, para o Instituto Mário Pena, que é responsável por 70% dos casos de câncer em Minas Gerais. Ou se você quiser criar também uma pesquisa, tá, gente? É só entrar no aso.app, vou colocar o link aqui também, cria uma conta free lá, você não precisa saber nada de programação nem de pesquisa, que você já pode criar um chatbot lá, brincar bastante, é bem bacana. Mas por que, gente, que eu estou falando dessa metodologia digital? Né? Metodologias digitais, né, são muito mais rápidas, são mais baratas, né, e tem um fator muito importante, além de ser muito melhores nessa questão do erro não amostral, o erro humano, né, que é a grande quantidade de entrevistas em curto espaço de tempo. Então, para que você tem que aumentar a amostra, né? Aí agora eu caço um pouquinho de briga aí com os estatísticos puritanos aí, né? O que é uma amostra representativa, gente? A gente tem que entender isso, né? Não adianta aí só fazer uma quantidade de entrevistas absurda. A gente vê na internet aí tem enquete, 50 mil, 250 mil pessoas respondendo, que não acertaram também, não acertaram a pesquisa. Isso aí não acerta, né? Principalmente usando esses algoritmos aí, que se o cara é de um candidato, só quem é desse candidato que acaba vendo, vocês sabem aí, vai assistir lá o dilema das redes sociais do Netflix para entender por que você não distribui direito essa pesquisa aí só por redes sociais, né? Então, como que a gente faz? O que é uma amostra representativa? É uma amostra X, 1.000, 2.000, que tem que representar um universo. O universo é o Brasil, todo mundo, né? E como que isso é definido, né? Vou falar bem simples aqui, tá? Estatística básica, não é bem isso, tá? É mais avançado que isso, mas só para explicar para quem não entende, né? 60%, vamos dizer que o Brasil tem 60% de mulheres, ou certo estado, ou certa região, etc. Você vai fazer 1.000 entrevistas, 600 dessas entrevistas têm que ser de mulheres, né? E 40% homens, 400 entrevistas têm que ser homens, né? Aí você separa por idade, sexo, religião, renda, um tanto de outras coisas aí que você vai separando, né? Mas será, gente, que funciona assim? Será que a pessoa pessoas podem ser agrupadas por idade, sexo, religião, região, renda, né? Podem até certo ponto, né? Mas você tem que exacerbar um pouco mais, né? Será que essa opinião está tão concentrada assim, né? Será que você consegue ali, se você vai fazer uma amostra aí, o pessoal faz 1.000, 2.000, eles devem estar fazendo 100, cento e poucas, com certas faixas de idade. Será que isso é suficiente? Né? Acho que esse é um ponto importante a ser levantado, né? Então a gente está na era digital e as redes sociais dividiram as pessoas em microcomunidades, tá? Já não é essa coisa mais de idade e tal que separa, né? Hoje você pode ver até por celebridades. Quem são as celebridades? Antigamente você tinha mega celebridades, você tinha Madonna, todo mundo conhecia Madonna, todo mundo ou gostava da Madonna ou do Michael Jackson, né? Já assistia, conseguia identificar, né? É claro que hoje você tem grandes celebridades também, mas hoje você tem milhões e milhões e milhões de influências, né? Tem gente que está assistindo até coisa lá na Coreia, lá K-pop, não sei o que, tem o Whindersson, tem uma divisão muito grande, né? Então, como as pessoas pensam, né, acaba sendo dividido e sendo influenciado de forma diferente também. Então, isso acaba diferenciando também como que a mídia tradicional influencia as pessoas, né? Se a gente for pegar em Minas Gerais, né, que eu sou mineiro, posso falar bem disso, e eu já rodei muito o interior de Minas Gerais, visitei muita cidade aí a trabalho, né? Antigamente você dizia, vou pesquisar Belo Horizonte, Uberlândia, que são cidades grandes, Juiz de Fora, Montes Claros, Ipatinga e Valadares ali, e você fala assim, eu já captei nessas regiões, o entorno ali já pegou tudo, não preciso fazer mais nada. E tem gente que está fazendo isso aí até hoje, tá? Não entrevista cidades pequenas, né, e outras mesorregiões, achando que só os grandes centros ali vão replicar. Por quê? Porque é onde tem as grandes mídias de TV. Tem as grandes mídias de TV ali que vão estar influenciando as pessoas naquela região e isso acaba capilarizando ali, né? Só que isso já não é verdade, né? Como é que tá essas pequenas cidades? Será que essas pequenas cidades aí até hoje estão influenciadas só pela grande mídia, né? A gente já vê que não, né? Estão fazendo aí N esforços aí de controlar a mídia social, WhatsApp, etc. É por isso, né? Você tem cidades bem pequenas, gente, que o pessoal tá plugado em WhatsApp e redes sociais, né? O cara às vezes não tem nem televisão, mas tem um celular e tá sentado na praça lá no Wi-Fi da sorveteria ou da prefeitura mesmo, né? Que é free lá para poder ficar acessando ali e mexendo, né? Então, antigamente, só para vocês terem uma ideia, né, fora esse tamanho de amostra que a gente está dizendo aí, né, você vai falar em Minas Gerais, tem 850 cidades, você vai falar só que dessas cidades aí já vai atingir, né, fazer meia dúzia de cidade ou menos, e falar que atinge as 850, né. Fora isso, voltando nesse comportamento, né, de pessoas, esse comportamento de pessoas realmente é influenciado pela idade, né, eu trabalhei em publicidade um tempo atrás, e a gente falava assim, vamos fazer era fácil, vamos fazer o target, né. Hoje é difícil de fazer target hoje em dia para você determinar que produto você vai vender para quem, né? Então eu falava, vou vender produtos esportivos, aí você, bum, fácil.
16 a 25 anos, classe AB ou ABC, né? Claro, dependendo do produto aí, do preço, né? E manda ver, e vai vender pra caramba, e senta o pau, e você já sabe, você bota uma pessoa parecida lá naquilo ali, por aí vai. Outro dia, tava passando na rua ali, a gente viu o ortopedista meu da minha esposa, de 80 anos, subindo uma ladeira correndo com um tênis de R$ 2.000, numa velocidade ali que não inveja eu, porque eu já tô velho também, mas inveja menino novo aí, viu? Que às vezes não sai na frente do computador, tá sedentário, né? Então é difícil você prever isso. Você vê que tem pessoas, às vezes que eles falam os baby boomers, né, as pessoas mais velhas, estão às vezes gastando mais para poder estar aparecendo com os jovens, né, tem um poder econômico maior do que os jovens em si, que às vezes estão aí se comportando de forma diferente, né? Então, por mais que a gente tente explicar esse comportamento massificado, né, a gente vê a geração baby boomer, X, Y, Z, tem os millennials, não sei o que estão aí nesse meio e tudo mais, é muito difícil de prever qual que é o agrupamento de comportamento certo, né? Então nenhuma pesquisa funciona, já era, Renato, pô, você falou um tanto de coisa aí que complicou, né? Funciona, gente, só que para mitigar fatos desconhecidos de representatividade, você tem que fazer o quê? Aumentar a amostra, fazer mais amostra, né? Para dar um exemplo, né, gente, assim, para atingir mais pessoas, né? A gente precisa fazer mais de 10, 20 vezes a amostra aí que eles estão fazendo, né? De 1.000, 2.000 entrevistas. Com isso você vai mitigar o erro amostral. Então já te ensinei como é que mitiga o erro não amostral, o erro humano. Como é que a gente mitiga o erro amostral? Vou dar um exemplo, tá? A gente fez uma pesquisa em Nova Lima em 2020 e diversas pesquisas mais aprofundadas, né? A gente tem que publicar com certos parâmetros, né? A gente publicou algumas pesquisas lá de 500 entrevistas numa cidade de 90 mil habitantes, né? Mas por trás, a gente fazia um tracking de volume muito grande para sustentar isso, de cerca de mais de 14 mil entrevistas, se não me engano foram 16 mil entrevistas, tá? Isso dá mais de 16, 17% da população, gente, numa população de 90 mil habitantes, né? A Nova Lima é uma cidade, quem não conhece, né, encostada em Belo Horizonte, e ela é cheia de condomínio fechado, né? Tem um lugar muito bonito, arborizado, montanhas, então tá cheio de casas lindas lá de condomínio fechado, que nem amigo direito entra no condomínio, imagina um entrevistador presencial lá, não vai entrar, entendeu? E tem prédios muito grandes, né, tipo Porto São Paulo, assim, que ninguém entra também. Então, assim, nenhum entrevistador vai entrar lá. Imagina no Covid, gente, você não acha ninguém na rua e você não consegue entrar em lugar nenhum. Então, essas pesquisas foram desse jeito aí. Eu vou colocar um resultado antes de um concorrente versus a pesquisa, né, um dos concorrentes aí foi um até que tem feito umas pesquisas. Quem quiser ver esse resultado na íntegra aqui, todo o case, tá no meu LinkedIn, vou colocar o link aqui no YouTube para vocês verem. Mas olha o nosso resultado aqui na tela, né? A gente acertou toda, né? Claro que tem uma mudança de comportamento, tem gente que fala que vai votar, mas não vota, dá um pouquinho de nulo, mas é uma pesquisa com margem, no caso aqui de prefeitura, de 5%, deu certinho, né? O importante é que a gente acertou a ordem, de cima e embaixo, cravado. E aí um dos concorrentes, tem um outro concorrente aí também, depois a gente coloca para vocês verem, mas dizia que o prefeito não ia ganhar. Então, era massivamente um tanto de gente dizendo que a nossa pesquisa estava errada, né? E a gente com a pesquisa certinha ali, todo mundo com resultado divergente do nosso, né? E aí chega a pergunta, né, gente? Renato, vocês cravaram na pesquisa, por que vocês não fazem mais pesquisas eleitorais, né? Gente, na época foi um estresse enorme, a gente entrou nisso, né, porque a gente faz pesquisas, né, fidedignas, né, e quis mostrar a nossa metodologia. E nossa pesquisa, como foi a única correta, todo mundo colocando resultados diferentes, né? A gente foi alvo de vários processos no TSE, o pessoal queria processar a gente por fraude, e a gente rebatia, etc. E aí acabou que no final a gente é o único instituto hoje que tem jurisprudência, né, no Brasil, que tem uma decisão judicial favorável à pesquisa digital, né? Isso antes da gente saber o resultado da urna, inclusive. E várias pessoas falando que era fake news, notícias saindo na internet, que até hoje talvez deve ter alguma coisa no Google aí, chamando a gente de fake news, com a foto do prefeito eleito falando que a gente estava falando que ele não ia ser eleito, né? E não tem nem como dizer que a gente influenciou, porque todas as outras estavam dizendo que ele não ia ganhar. Será que a nossa, que a gente nem fazia muita pesquisa eleitoral, fizemos algumas aí, ia influenciar tanto assim, né? Então acho que não é o caso, né? Então esse estresse todo, gente, não valeu a pena, né? O foco da One-to-One é coisa boa, experiência do consumidor, experiência do colaborador, a gente queria ajudar e fazer a diferença na parte eleitoral. A gente resolveu não fazer. Então muita gente que conhece essa pesquisa, conhece nossa metodologia, fica perguntando, vocês fizeram pesquisa, porque querem saber o nosso resultado. A gente não fez, resolveu ficar fora dessa eleição. A princípio não vamos fazer também, não estou procurando para fazer, queria só esclarecer isso aqui mesmo, né? Mas também tem voltando a essa questão de por que a gente não fez também,
Também não sei exatamente aí qual que é o mercado de verdade, né, de pessoas que estão procurando aí pesquisas verdadeiras, né, mas é brincadeira, tá, gente? Eu não vou entrar nessa questão de fraude, não, né? Não sei quantas pessoas querem comprar pesquisa verdadeira ou quer comprar resultado, né, mas deixa pra lá. Mas é isso, gente, tem muitas dúvidas que me mandaram além dessas, tá? Eu queria abordar as principais que o pessoal tem mandado aqui no WhatsApp, tem conversado, amigo meu me liga, né, direto. Quem quiser conhecer a nossa metodologia, acessa rewards.aso.pp, dá uma força aí, cadastra lá, né, pra você conhecer, você ainda ganha dinheiro respondendo, gera doação, igual eu falei, ou acessa o aso.pp, cria uma conta grátis lá no aso.pp para criar os seus chatbots, e eu fico extremamente feliz quando vocês comentam aqui no vídeo, fico muito feliz mesmo, respondo todos os comentários, quem tiver alguma dúvida, posso fazer um outro vídeo para conversar, ou alguma crítica, gostou, não entendeu alguma coisa, comenta aí, por favor. Obrigado, gente, e fica com Deus aí. Um abraço. Tchau, tchau.